Seja bem-vindo ao canal Teologia Aplicada. Meu nome é Edivaldo Pereira. Eu sou teólogo e pregador do Evangelho. Nesse vídeo abordarei um dos temas mais estudados por vários teólogos ao longo dos anos. O que era o espinho na carne de Paulo? Antes de começar essa explicação, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Vamos para o vídeo. O espinho na carne de Paulo. Um enigma de fé e dependência divina. O espinho na carne mencionado pelo apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12:7, tem intrigado estudiosos e teólogos ao longo dos séculos. Paulo descreve essa experiência como algo que o mantinha humilde e dependente de Deus, mas não revela explicitamente sua natureza, deixando espaço para diversas interpretações. Baseados em estudos teológicos, 3 possíveis explicações sobre o que poderia ser o espinho na carne são amplamente discutidas. 1. Uma enfermidade física. Uma interpretação comum entre os estudiosos é que o espinho na carne se referia a uma doença física crônica. Alguns teólogos, como John Calvin, sugerem que poderia ser algo relacionado à visão de Paulo, com base em sua referência a problemas oculares em Gálatas 4:15 e Gálatas 6:11. Essa hipótese é fortalecida pela possibilidade de que Paulo teria enfrentado dificuldades para escrever suas cartas ou pregar, o que explicaria a natureza contínua e debilitante do espinho. Outros teólogos sugerem que a enfermidade poderia ser uma condição recorrente, como epilepsia, febres ou dores intensas, comuns nas longas viagens e sofrimentos que Paulo enfrentava. Essas enfermidades, ao invés de limitá-lo, demonstravam o poder de Deus em usar um vaso frágil para levar o Evangelho a tantos lugares. A fraqueza física de Paulo nesse contexto torna-se uma plataforma para o poder de Deus operar, mostrando que não era pela força do apóstolo, mas pela graça divina que sua missão era cumprida. 2. Uma oposição constante. Outra perspectiva amplamente discutida é que o espinho na carne representava a perseguição e a oposição constantes que Paulo enfrentava em seu ministério. Charles Hodge, um renomado teólogo, interpretou o espinho como as dificuldades externas, como críticas, rejeições e ataques vindos de opositores do Evangelho. Essa visão encontra apoio no fato de que Paulo frequentemente mencionava os sofrimentos e perseguições que enfrentava como apóstolo. 2 Coríntios 11, 23, 28. Adicionalmente, alguns estudiosos destacam que essa oposição poderia ser uma manifestação do mensageiro de Satanás, como mencionado por Paulo, que buscava impedir ou desacreditar sua missão. Esses opositores poderiam incluir falsos apóstolos ou inimigos declarados do Evangelho, que frequentemente espalhavam calúnias sobre Paulo. A constante oposição não apenas testava a resiliência do apóstolo, mas também o levava a depender mais profundamente de Deus, para sustentar seu ministério em meio às adversidades. 3. Uma luta espiritual ou psicológica. Uma terceira possibilidade é que o espinho na carne se referia a uma luta interna, como tentação ou um problema psicológico. Agostinho de Hipona e Martinho Lutero consideravam essa hipótese, sugerindo que poderia ser uma forma de tentação constante que Paulo enfrentava, possivelmente relacionada ao orgulho ou à culpa por seu passado como perseguidor da igreja. Essa luta interna teria servido para lembrá-lo de sua total dependência da graça de Deus. Além disso, essa interpretação também pode incluir angústias emocionais, como ansiedade ou depressão, que poderiam surgir das pressões do ministério. Paulo frequentemente demonstrava uma grande carga emocional ao falar de sua preocupação pelas igrejas. 2 Coríntios 11, 28. Se o espinho fosse uma batalha emocional, ele reforçaria a ideia de que, mesmo nas profundezas da vulnerabilidade mental, a graça de Deus é suficiente para sustentar seus servos e revelar sua força. Reflexão final. Independentemente da verdadeira natureza do espinho na carne, o foco da narrativa está na resposta divina. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Isso revela que mais importante do que a definição exata do espinho está a lição espiritual que ele representa. A necessidade de confiar em Deus, mesmo nas adversidades. Cada uma dessas interpretações oferece uma perspectiva rica para refletir sobre a vida de Paulo e o significado do sofrimento humano no plano divino. Seja doença, oposição ou luta interna, o espinho na carne é um lembrete de que Deus usa nossas fraquezas para manifestar sua força e graça. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!